Pessoal, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse evento, né, do Instituto IA do Brasil. Para quem não conhece, eu sou Alexandre, sou vice-presidente. Nós somos o primeiro e único Instituto de Inteligência Artificial do Brasil, sem fins lucrativos. O nosso objetivo é estar democratizando a IA no Brasil, né? Enquanto todo mundo está falando que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, vai acabar, somente agora nessa área de literária, que imagino que deve ser um negócio que na cabeça dos escritores vai falar, meu Deus, o que vai ser da gente, né? Então, o objetivo não só na parte literária, como em outras áreas, é demonstrar que a IA não veio para acabar com nada. Na verdade, ela é uma ferramenta, né, que vai poder ajudar demais. Então, por isso que hoje a gente conta aqui com a presença, agradeço já de antemão a presença desses dois grandes escritores, né, que é o Ednei Procópio e a Sandra Chamas, que vai dar... Ela vai falar, eles vão dizer, né, eles que são os mestres, se realmente a IA veio para acabar ou não, se veio para ajudar, né? Então, como eu disse, o nosso propósito é estar também desenvolvendo cultura, né, desenvolvendo, profissionalizar pessoas carentes. E quando eles nos procuraram, né, para apoiar esse evento, veio de encontro com o que a gente procura fazer, que é democratizar a IA. E a gente nunca imaginou, sendo bem sincero, e estar aqui apoiando um evento literário. Normalmente a gente pensa em tecnologia, pensa em outras coisas, mas assim, depois a gente percebeu que tem tudo a ver a gente também apoiar esse tipo de evento. Então, assim, é com muita honra, né, que a gente está aqui hoje. O Carlos Carneiro, que é o presidente do Instituto, veio diretamente de Curitiba, também fez questão de estar presente. E eu gostaria de estar passando a palavra para ele dar uma boa noite para vocês, tá bom, gente? De novo, muito obrigado aí pela presença de todos, tá? Primeiramente agradeço aí a Sandra, Ednei. Meu nome é Carlos Carneiro. O Instituto IA do Brasil, eu tive, assim, rapidamente, uma visão de levar a IA, né, para as pessoas mais carentes, e a democratização, e levar cursos, levar palestras e outras demandas para as pessoas, mulheres, jovens e 50 a mais. O Instituto, ele não vai fazer um ano agora, em março de 2026. Então, os cursos estão chegando. A gente fez 2 cursos em Curitiba presencial, 2 em São Paulo esse ano. Nós apoiamos um curso para a área pública, a TecGov Paraná. Também estamos apoiando o evento aqui sobre o livro, né, de inteligência artificial, onde os dois vão discorrer, vão falar sobre o trabalho. E isso é só o começo. Então a inteligência artificial está chegando, é que nem a era, a parte industrial, a internet, e a gente chegou. Todo mundo sabe que a IA vai fazer a diferença. E aqueles que saírem na frente podem estar ajudando os filhos, ajudando a si mesmo, uma nova renda, conhecimento, trabalhar também na parte de CLT, vai ajudar muitas pessoas que já trabalham, né, e vai ter um diferenciado. Então, quem quiser depois seguir, o Instituto está aqui, os nossos dados, né? Em redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, X e TikTok, nós estamos chegando agora. E agradeço a todos, aqueles que não puderam vir e não chegaram ainda, a gente vai estar gravando, vai estar passando esse material, vamos fazer outros eventos. E o ano que vem a gente vai fazer outros trabalhos aqui com a dupla, que eu vou passar agora aqui, não vou deixar mais vocês ansiosos, tá bom? Obrigado, bom evento e valeu! Bom, boa noite a todos. Nós vamos falar sobre escrita criativa e a inteligência artificial. Aí, quando eu estava me preparando para essa palestra, estava buscando inspiração. Primeiro dá aquele branco famoso, a gente não sabe por onde começar, mas logo depois começou a se formar um quebra-cabeça e fui fazendo uma viagem para mais ou menos 7 décadas atrás, quando eu aprendi a escrever. Me voltou uma imagem nítida do lápis, fazendo aquele barulhinho do papel, o contorno do A, a voltinha do E, e a sensação mágica de estar escrevendo.
aqueles rabiscos ou aqueles símbolos eram letras que formavam palavras, e as palavras descreviam ideias, e eu me apaixonei pela escrita aí, nesse momento. E era um tal de aponta lápis e apaga, e gasta borracha e gasta lápis, e capricha e torna a apagar, isso no primeiro ano do ensino fundamental, que naquele tempo era o primeiro ano primário. Porque no segundo ano, outra mágica iria acontecer. A gente passaria a escrever a caneta tinteiro. Poucos de vocês tiveram contato com a caneta tinteiro, mas a gente enchia de tinta, caprichava na letra, mas tinha um diferencial, não podia errar. Isso de não poder errar dava um sentido de permanência, de responsabilidade na escrita, que eu nunca me esqueci. Eu tinha horror de ter que fazer cruzinhas em cima, ou rabisquinho em alguma palavra errada. E aí, pela vida, por essas décadas todas, eu nunca mais parei de escrever e continuo achando que é uma mágica muito grande a gente escrever. Do lápis à borracha, da borracha à caneta tinteiro, e depois eu passei a aprender a escrever a máquina, muito mal, e só nos anos 90 é que eu fui aprender a usar o computador, né? Eu escrevia, de pequena, escrevia diários, tinha um chavinha, e a gente escrevia segredos, escrevia cartas para as amiguinhas. E depois, já um pouco mais velha, comecei a escrever meus contos, minhas poesias, sempre à mão. Aí já adulta, bem adulta, eu já tinha uma coletânea boa de contos e poesias. E surgiu uma oportunidade de participar do concurso literário. E aí tinha que apresentar um livro em folha de papel sulfite, né? Como é que eu ia fazer? Então eu escrevi a máquina, recortei e colei literalmente, muitas vezes, recortava, pegava outra página e colava. E assim eu montei um livro e mandei para o concurso literário. Não deu em nada, nem resposta eles me deram. Eu fiquei muito magoada, porque eu tinha posto muito sacrifício naquele livro, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que... isso não sabe. Aconteceu que por volta dos anos 2000, eu conheci o Ednei. Trabalhava numa editora que nem existe mais. E já tinha passado esses textos todos para o computador, e aí esse foi o meu primeiro livro. Um traço, um ponto, um poema, um conto. Por quê? Porque ele tem poesia, ele tem contos, e ele tem alguns desenhos meus. Então esse foi o primeiro livro que eu tenho muito carinho por ele. Depois, ainda com o Ednei entrou na onda do e-book. Então tudo era o e-book, ele se especializou em e-book, deu várias palestras sobre o assunto. Então a gente resolveu fazer esse aqui, ó, E-Contos Passageiros, que são mini contos urbanos para serem lidos no celular. Então essa sugestão da capa seria uma tela de celular. Então, esse foi o segundo livro, e-book. Ele ainda existe como e-book, é bom. Fizemos uma edição pequena de livros físicos, né? Em todo esse processo, nessa minha caminhada, acho que achei interessante refletir sobre como que meu cérebro foi trabalhando com a escrita manual, depois com a escrita à máquina e depois com o computador. Trabalha de modo diferente e vai dando experiência para a gente, né?
em tudo isso. Aí estão os 2 livros, já pode passar. Por que eu estou contando tudo isso? Eu estou contando porque eu acredito muito na intergeracionalidade. O Carlos estava falando que lá embaixo chamou 2 jovens. Tem uma palestra sobre IA, vocês não querem ver? Não temos interesse. É raro, né? Mas eu acredito muito nisso. E eu acho que quando a gente fica velho, se a gente não fica rica, tem que ficar pelo menos um pouco sábia. Senão não tem graça nenhuma, né? E a intergeracionalidade começou com quem? Com o Ednei, que é mais jovem que meus filhos e mais velho que minhas netas. Mas existe aqui uma boa diferença de idade. E nesses mais de 20 anos, com e-book, com livro, com outros trabalhos que fizemos juntos, eu acho que a gente vem aprendendo muito um com o outro, né? Ele todo tecnológico, todo nerd, e eu toda na norma culta, no português correto e tudo mais. Então, qual que é o objetivo aqui? Passar um pouco da minha experiência. Já que eu fiquei por aqui tanto tempo, então vamos tirar proveito disso. E dar uma introdução ao que vai ser a parte do Ednei, que vai ser a parte mais prática de como ele escreveu um livro com inteligência artificial. Então, o ponto aqui, o que é preciso para a gente escrever bem? Todo mundo quer uma regra, todo mundo quer uma fórmula mágica de repente começar a escrever bem. Eu fui buscar o exemplo lá nas 1001 Noites, uma coletânea, essa coleção de contos populares, originários lá do Oriente Médio, que foram compilados para o árabe no século IX, gente. E esses contos, eu não trouxe os volumes que são grandes e pesados, esses contos ainda são interessantes. Eles são bons, valem a pena serem lidos. Depois, esses contos das 1001 Noites foram traduzidos para o francês em 1704, mas para mim aí perdeu um pouco a graça, porque os franceses traduziram e censuraram. Porque os contos eram picantes, eram contos de malandragem, de traição, de fofoquinha, e eles acharam melhor dar uma... E eu tô louca, eu soube que tem uma edição traduzida por um professor da USP, um professor de árabe, que traduziu o Alcorão. E eu ouvi dizer que ele traduziu esses contos. Esses eu acho que vão ser mais interessantes ainda, né? Então, o escrever bem. Por que as 1001 Noites? Porque naquele tempo tinha o contador de história. As histórias foram compiladas, mas são histórias de cultura oral. O contador de história, ele chegava no oásis ali, na cidadezinha, ele tinha que chamar a atenção das pessoas. Como que ele fazia isso? Com a primeira frase. Então ele tinha que ser um artista, um performer, para poder atrair o pessoal. Então, por exemplo, tem um conto que eu dei uma pesquisada para contar aqui para vocês, que começa assim. Era uma vez um rico fazendeiro que conversava com os animais. E se ele contasse para alguém que ele tinha esse dom, ele perderia imediatamente. Que tal? É ou não é uma boa frase? O bom escritor, ele é como contador de história. Primeiro, ele tem que saber contar uma história. E segundo, ele tem que captar o leitor já de primeira. A primeira frase, se não consegue na primeira frase, pelo menos no primeiro parágrafo. O contador de histórias, ele transmitia a cultura, a tradição, e era o maior entretenimento. Ele era a sensação ali do pedaço, né? O escritor também. Ele também transmite cultura, ele também transmite tradição, e ele também pode proporcionar lazer. O
contador de história precisava capturar os ouvintes na primeira frase. O escritor também precisa fazer isso, precisa ter uma habilidade de capturar o leitor. E onde o contador de história buscava os temas? Conversando com as pessoas, com os viajantes, procurava saber, era um bom ouvinte e um bom entrevistador, porque era dali que ele tinha o material para ele poder fazer o seu trabalho, né? E ele também inventava. O escritor também, gente. O escritor tem que ouvir, tem que prestar atenção, tem que saber entrevistar e tem que saber mentir. Um bom escritor é um ótimo mentiroso, porque ele vai convencer o leitor de que aquilo que ele está falando realmente aconteceu. Né? Os recursos do contador de história era a entonação de voz, era o gestual, era imitando as vozes dos personagens. O recurso do escritor é a gramática, é o domínio do idioma, da língua, é ter muito vocabulário, ter uma bagagem. Esse é o recurso do escritor. O segredo para escrever bem é ler muito. Mais tarde, em outras editoras que o Ednei trabalhou, eu passei a revisar, né, os textos, principalmente para autopublicação. E a gente via na hora, quando o livro era xoxo, faltava bagagem no escritor, faltava estofo, que só a leitura pode trazer. E assim também, a disciplina de escrever todos os dias. Meia hora, 15 minutos, se você quer escrever bem, é bom escrever todos os dias como hábito, porque a escrita vai fluindo, vai se desenvolvendo. Né? Outra coisa boa para qualquer texto é ler em voz alta o que você escreveu, porque só no pensamento o texto engana a gente. Lendo em voz alta, você ouvindo o que você leu, melhora bastante o seu texto, você percebe o que pode melhorar, né? Usar os recursos de revisão, que hoje temos muitos, inclusive a IA, que revisa direitinho, e aprender a tirar as rebarbas, o que sobrou, que não precisa mais, porque a partir do momento que você começa a escrever, aí você pega mania e põe coisa demais que não precisa. Quando você vê, saiu do assunto, não era bem aquilo. Então, escrever bem é cortar também. Né? Queria falar um pouquinho sobre a revisão de texto. Por quê? Porque recentemente o Ednei me ligou e falou: Sandra, eu escrevi um livro inteirinho com a IA. Você não quer ler? Falei: quero ler. Estou curiosíssima, por sinal. E aí então voltou à minha memória toda a minha bagagem de revisão de texto. Eu comecei revisando tradução. E no início dos anos 90, começou a televisão a cabo no Brasil, e o sinal vinha de Miami, onde eu morava na ocasião. Então, eu aprendi a fazer legenda. Aprendi toda a técnica de fazer legenda. E depois, muito rapidamente, passei a revisar a legenda. As legendas não são como a gente vê hoje nos Netflix, streaming, tudo bagunçado, pulado. Tem hora que o ator fala meia hora, não tem legenda nenhuma. Por quê? Porque a legenda tinha 36 caracteres no máximo, em cada linha. 42 em caso extremo. E a linha de cima menor que a de baixo. Porque aquilo funciona como luminoso. E naquela acendida, quem está assistindo tem que ter a capacidade de ler.
Então eram muitos filmes por dia, às vezes 3 filmes por dia eu revisava a legenda. Agora, não tinha internet. Os funcionários não podiam usar a internet. Anos 90 isso. Porque achavam que iam distrair. Então não tinha internet, não tinha corretor de texto e não tinha nenhuma fonte de pesquisa para revisão de texto, a não ser um bom e velho dicionário e uma boa e velha gramática ali do lado. Fiz também muitos textos para dublagem, que a técnica é outra. Aí a preocupação da escrita não é tão grande, mas ela tinha que sincronizar com a fala, né? Também revisei muito texto, também não tinha corretor de texto, nem nada. E depois passei para textos jornalísticos. Aí já era uma empresa de tecnologia, e aí sim a gente podia usar a internet, mas aí eu já estava craque. Aí já tirava de letra, porque eu tinha aprendido bastante. E aí depois então veio a fase, trabalhamos juntos bastante, o Ednei e eu, de autopublicação. Então vinham os livros para serem revisados, e às vezes o autor não tinha a delicadeza de passar o corretor de texto. Então às vezes vinha o texto bem difícil, né? Da gente arrumar. Para você revisar texto, eu acho que o requisito básico é a humildade. A humildade e o respeito de você revisar o texto do outro. Ele escreveu aquele texto, é importante para ele, pode estar muito ruim, mas você tem que ter a delicadeza de mexer e melhorar, sem ferir o orgulho, né, do autor. Agora tinha uma coisa, né, Ednei, lembra quando você escrevia assim, olha, estou te mandando o original para revisão, mas o autor deixou bem claro para você só mexer na ortografia, porque o modo de escrever dele é o estilo dele. O estilo era falta de concordância, verbo mal colocado, frase sem sentido. Verbo, nossa, o uso do verbo, gente, precisa de leitura. E ontem à noite eu estava lembrando, eu nem ia falar, mas eu vou. Eu revisei uma trilogia imitando 50 Tons de Cinza, escrito por uma brasileira em Miami. Miami não, Baiana. Gente, o negócio era tão ruim, não podia mexer porque era o estilo dela. Eu só sei que tinha uma cena de sexo ali que não dava para entender quem estava fazendo o quê. Eram só 2 pessoas, mas estavam nó. E de repente, no meio desse rolo, a mocinha diz: ofeguei. Ofeguei. Só agora? Mas eu nunca ouvi usar o verbo assim, ofeguei. Eles estavam ofegante. Ofeguei, eu falei, bom, naquele rolo, até agora eu ofeguei, porque, pelo amor de Deus, né? Então, cansativo o livro. Nossa, gente, cansativo, sem escrever cena de sexo, qualquer um escreve. Então era uma cena atrás da outra. Daquilo não tinha muito nexo, não tinha 3 volumes, gente. Você terminou de ofeguei. Ofeguei. Essa não, outra noite eu falei, não. Podia ser o título do livro. Sabe? Quero saber se você ficou ofegante. Eu quase virei o livro para ver o que eles estavam fazendo. Eu fiquei curiosa. Não estava entendendo nada.
Isso que é a verdadeira junção de almas, hein? Porque não dá para Foi, entender total. quem era quem. Né? Total. Bom, aí então me vem o livro que o Ednei escreveu. É muito importante dizer aqui hoje, não é jogar confete, é o cerne, é o recado que eu queria passar. O Ednei é um leitor voraz. Além de leitor, ele é pesquisador. Tudo ele pesquisa, tudo ele vai ver. Ele, nossa, demais pesquisador, leitor, ele escreve todo dia, que eu sei. Então, ele tinha bagagem para dar os prompts da inteligência artificial. Por isso saiu uma história bacana. Quando eu li, primeiro que eu li de cabo a rabo, eu pude mergulhar na história. Por quê? Porque a IA deu o livro sem nenhum erro. Nenhum erro de coesão ou coerência, nenhum erro de português, nenhuma vírgula errada. Então aquilo já veio limpinho. O que acontece quando vem limpinho? Você pode aprimorar. Você pode pegar a cereja do bolo, a crème de la crème. Né? E foi bárbaro para mim. Eu não sei mexer direito na IA, mexi muito pouquinho com a ajuda dele, mas eu entendi o que é. E era o que eu queria entender, porque eu também sou curiosa e queria saber como que funciona. Né? Ganhei tempo na revisão, no texto, aí eu liguei e falei, Ednei, eu daria uma revisada, eu melhoraria algumas coisas, eu mudaria os nomes. Ele virou para mim e falou, Sandra, faz o que você quiser. O que te der na cabeça, faz. Vamos ver o que vai dar. Então foi feita essa revisão e uma das perguntas que fizeram na inscrição é como deixar o texto mais redondo, menos duro. Quem lê bastante, quem tem experiência de escrita, vai perceber o que dá para melhorar. É pouco, mas dá para melhorar. E foi o que eu achei, a necessidade de pôr a inteligência humana ali um pouquinho. Mas foi pouca coisa. Aí mexi. Aí mandei para ele. Aí ele falou, que tal se a gente pusesse mais uma coisa assim, essa? Manda bala. Voltou para mim, voltou para ele. E o livro já está diagramado. E começo do ano, todo mundo vai poder ter acesso a ele. Então, gente, para terminar, eu vou voltar lá nas 1001 Noites. E vou contar uma história. Era uma vez um sábio. Esse sábio costumava ficar na entrada do oásis. Os oásis que ele percorria. Ele ficava lá sentado observando quem entrava e quem saía. Um aprendiz falou, opa, não há uma chance de eu aprender. Foi lá, sentou do ladinho do sábio e ficaram esperando os dois. Isso deu um viajante. Cumprimenta e fala assim, por favor, como são as pessoas desse lugar? Aí o sábio falou, como são as pessoas do lugar de onde você veio? Ah, o cara que eu vim era só gente invejosa, mentirosa, fofoqueira. As pessoas eram horríveis, eu não tinha nenhum amigo lá. Aí o sábio falou, sinto informar que aqui as pessoas também são assim. Começou, ficou o sábio, o aprendiz, vem outro viajante. Por favor, como são as pessoas desse lugar? O sábio falou para o viajante, como são as pessoas do lugar da onde você veio? Ele falou, pessoas maravilhosas. Todos meus amigos, era uma grande família. Tenho saudade do lugar que eu deixei. Ele falou, as pessoas daqui também são assim. E ele entrou. E o aprendiz falou, escuta,
que história é essa? Para cada um você fala uma coisa? Ele falou, sim. Porque esqueci. As coisas não são como elas são. As coisas são como nós somos. Então, na entrada agora do Oásis, da IA, vocês lembrem sempre disso. Que as coisas não são como elas são. As coisas são como nós somos. A IA não é um bicho de 7 cabeças que vai engolir a gente e vai tirar tudo da gente. A IA somos nós. Gente, boa noite. Eu sou Ednei Procópio. Eu sou leitor mesmo, eu leio. Eu sou autor de livros, escritor, e eu falo que eu sou escritor porque eu escrevo todo dia, e eu sou editor de livros. E eu falo que eu sou leitor porque eu sou leitor mesmo. Na década de 90, eu trabalhei lendo, e eu ganhava um salário lendo, durante a década de 90 inteira. Eu sou um privilegiado, porque eu sempre ganhei dinheiro lendo. Alguns escritores me procuram para enviar o texto original deles e dizer, Ednei, tá bom ou não tá? Então eu sou um privilegiado. Eu adoro ler, eu gosto muito. E a Sandra falando, eu lembrei de quando eu manuscrevia algumas poesias. Na década de 90 eu comecei sendo escritor, escrevendo poesias, porque poesia é o primeiro contato que a gente tem com a escrita, né? Eu escrevi alguns contos, escrevi orações, escrevi salmos também, e eu já posso afirmar que escritores, autores, que têm o caderninho em casa dos manuscritos que ele guardou lá de quando ele escrevia, esse autor é o que vai mais se dar bem com a inteligência artificial. Porque a gente passou por um momento em que a gente manuscrevia, a gente escrevia, como a Sandra disse, e a gente tinha que digitar. Teve uma época em que era difícil digitar, o trabalho era digitar. Você estava lá com o manuscrito e você não tinha quem digitar. E às vezes a pessoa que ia digitar não entendia a sua letra. Passamos por isso. Depois o problema foi, nós já tínhamos o PC, mas aí a gente começou a escrever vários livros, e aí o problema passou a ser qual livro agora eu lanço. Os escritores que têm esses manuscritos e que têm as pastas guardadas dentro dos computadores e que escrevem todos os dias, esses são os que mais serão beneficiados com a inteligência artificial. Porque hoje, se você tiver um manuscrito lá, o seu diário, Sandra, sabe aquele diário? Você tem as suas poesias manuscritas. Se você digitalizar, ou se você escanear, ou tirar foto para o celular, e você colocar dentro da IA, basta você dizer assim para a IA, e você não vai precisar pagar para ela. Você pode, por favor, digitar para mim o que eu manuscrevi aqui? O máximo que vai acontecer é a IA dizer assim, olha, eu não entendi muito a sua letra. Aconteceu isso comigo esses dias, eu tinha que fazer um exame, eu digitalizei o exame e perguntei para a IA, o que o médico está pedindo? E a IA falou, olha, pelo que eu entendi, ele está pedindo duas coisas. E a IA não entendeu a letra do médico. Mas eu acho que a IA vai entender a nossa letra. Se você tem as pastas, você é escritor, e você tem várias ideias de livros, e você tem uma pasta, você pode subir essa pasta, por exemplo, para o Google Drive, e tem uma IA chamada Gemini. Você pode entrar dentro da Gemini, você pode ir lá no prompt, compartilhar a pasta com a inteligência artificial e dizer assim para ela, dá uma olhada aqui nesse livro que eu estou tentando escrever faz 10 anos e não consigo terminar. E aí ela vai dizer assim para você, olha, o texto está interessante, se você complementar com esses dados aqui, você finaliza o teu livro. Basicamente é isso, e é o que eu estou fazendo todos os dias. Eu tenho 10 livros, pelo menos, que não estavam terminados, e são livros que eu não sabia se eu ia terminar ou não, porque às vezes, dependendo do mercado editorial, não tem apelo comercial. Então, os escritores que escrevem muito, eles podem, por exemplo, eles podem entrar dentro do Gemini, ou, por exemplo, do ChatGPT da OpenAI, ou eles podem entrar dentro do cloud de uma empresa chamada Anthropic, que são vários modelos. Quando eu falar em inteligência artificial, basicamente eu estou falando ou dos modelos que foram treinados,
ou de ferramentas que estão usando esses modelos, ok? Porque a inteligência artificial é um conceito muito genérico, né? Mas basicamente eu estou falando das ferramentas, ok? Você pode entrar dentro de uma inteligência artificial e dizer assim para ela: por favor, faça uma busca na internet e veja comercialmente nas livrarias ou nas listas dos mais vendidos qual é o interesse do público hoje em dia. E a IA vai te devolver ali um relatório: olha, pelo que eu estou percebendo aí, o pessoal gosta de ler Café com Deus. Deve ter um livro desse aí. E aí eu posso dizer para ela: ok, eu tenho 10 livros que precisam ter terminados, qual que eu devo terminar? E aí ela vai dizer: olha, esse livro aqui que você escreveu parece que tem um potencial, você pode finalizar esse livro aqui. Tá? Então a inteligência artificial, ela ajuda o escritor até escolher qual livro ele deve terminar. Porque às vezes o cara que escreve muito, ele deixa vários livros para terminar. O meu problema é que todo dia eu tenho uma ideia nova. E não dá para escrever todos os livros que eu tenho ideia todos os dias. Eu anoto todos os dias uma ideia nova. Eu tenho toque. E aí, não dá. Se eu fosse escrever todos os livros, eu ia ser tipo o Chico Xavier, que escreveu 500 na vida dele. E ele escreveu e publicou o Chico Xavier. Eu posso afirmar que o Chico Xavier é o maior escritor brasileiro, porque ele não só escreveu, ele publicou 500 livros. E sem a ajuda da inteligência artificial. E aí, eu costumo dormir, gente, ouvindo aquele programa da History Channel, Alienígenas do Passado. Eu adoro aquele programa. Eu durmo assistindo aquele programa. E aí, só que eu acordei 7 horas da manhã, eu não estava ouvindo esse programa, mas eu voltei a dormir, e aí eu tive um sonho. Sonhei com alienígenas. Eu sonhei, literalmente. Eu sonhei que tinham os alienígenas de um mundo, um planeta, e era uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial, eles eram alienígenas, eles vinham aqui para o nosso planeta e eles dominavam o nosso planeta. Eu sonhei com isso. Tive esse sonho. Eu acordei e pensei: poxa, uma história legal, né? Alienígenas, inteligência artificial, veio para o nosso planeta e domina o nosso mundo. Tomei meu café e fiquei com essa história na cabeça. Eu falei: eu vou anotar, porque eu gosto muito de ficção científica. Não, eu não tenho capacidade de escrever ficção científica, mas eu gosto muito de ficção científica. Tomei meu café e fiz o que eu sempre faço. Eu fui no computador e anotei no bloco de notas a história, só a ideia, assim: olha, um mundo alienígena, tem uma inteligência artificial, ela vem do planeta Terra e através da tecnologia dos celulares, do notebook das pessoas, ela consegue dominar o nosso mundo. Essa é a ideia básica. E escrevi e coloquei na pasta. Como eu estava usando o ChatGPT da OpenAI, eu copiei, colei no prompt e disse assim para a IA: bom dia, IA. É importante dizer bom dia para a IA, gente, é muito importante isso. Porque se você fala bom dia para ela, ela responde. Se você não fala, ela te cobra. É sério mesmo que eu estou falando. E aí eu falei: olha, é o seguinte, eu tive uma ideia de um livro. A ideia é mais ou menos essa. O que você acha? E dei enter. E ela me respondeu: a sua história é muito, muito, muito bacana. Você quer que eu revise para você esse mote? Eu falei: por favor, revise para mim. E eu havia escrito ali umas 5 linhas, talvez. Ela me devolveu 10. Muito bem escrita, como se fosse uma sinopse mesmo, assim, uma orelha de um livro ela me devolveu. E eu gostei muito. Eu falei: nossa, tá aí um livro que eu gostaria de ler. A IA, principalmente o ChatGPT, ele costuma, depois que ele te devolve, ele sempre ele faz uma sugestão para você. Isso é comum, quem usa prompt sabe disso. Ele disse assim: você quer que eu faça uma sinopse uma resenha dessa sua sinopse? Aí eu pensei, eu tinha muita coisa para fazer, tá, gente? Eu tinha trabalho pra caramba para fazer no dia, tá? Mas eu fui deixando de lado, porque eu gostei da conversa com a IA. Eu falei: tá bom, me faça então uma sinopse, eu aceito, tá? Apertei o botão e ela me trouxe mais 20 páginas de uma sinopse praticamente pronta. E eu disse para a IA assim: olha só,
Eu acho que isso aqui está muito Transformers, sabe? Alienígenas. Isso aqui tem alguma coisa errada. Vamos fazer o seguinte: corta a parte dos alienígenas e deixa só a IA dominando o nosso planeta. Como é que isso poderia ficar? E ela reescreveu a sinopse para mim, apenas colocando como seria a IA dominando o nosso planeta. Eu gosto do Dan Brown e eu não devia dizer isso, porque tem um advogado aqui especialista em direitos autorais, mas eu vou dizer. Eu gosto muito do Dan Brown, principalmente um livro dele chamado Ponto de Impacto. E eu disse para a IA, eu preciso que agora a minha história, ela fique 100% pé no chão mesmo, que as pessoas leiam a história e elas acreditem que a IA vai dominar o mundo. Eu preciso que as pessoas acreditem nisso. Você pode, por favor, fazer de uma maneira que seja totalmente real? E ela reescreveu a sinopse, deixando de forma real. E aí começou a nascer o livro. Quando eu li a sinopse, eu falei, opa, agora sim, estou começando a gostar. Eu não escrevo livros de fantasia, nem livro de terror, literatura fantástica. Mas eu queria que fosse um livro que desse medo nas pessoas. E eu disse, nós precisamos colocar medo nas pessoas. A gente precisa que as pessoas tenham medo da inteligência artificial. Medo de verdade. Né? Não é medo de perder o emprego por causa da inteligência artificial. É medo dela dominar a gente mesmo. Né? Exterminador do futuro. Exterminador do futuro. Nessa vaga. Só que do modo real, entende? Sei lá, ela indo hackeando a minha geladeira, sabe essas coisas assim? A IA, porque eu sou muito educado com a IA, então a IA é muito educada comigo. Então ele falou assim, você não quer que eu faça para você o sumário do livro, o índice do livro com os capítulos? Eu falei, tá bom, pode, por favor. Né? Já estava lá mesmo. Já ouviram essa expressão? Já estava lá mesmo. E aí ela me trouxe o esqueleto do livro, Carlos. O índice, sumário, capítulo 1, 3 linhas, capítulo 2. Ela sugeriu 11 capítulos. O negócio é que a gente vai gostando do... É que nem crack, IA é que nem crack. Toma cuidado, você vicia. E depois você tem que pagar o plano anual deles. Então tem que tomar muito cuidado com a inteligência artificial. E ela me trouxe um índice, os capítulos... E aí eu fui lendo as 3 linhas que ela escreveu em cada capítulo. E eu mesmo fui alterando. Alterei o capítulo 1, gostei, capítulo 2, capítulo 3, e fui alterando e devolvi para ela. Ela falou, nossa, tá ficando bom o teu livro, ela me disse. Na verdade era ela quem estava escrevendo, né, gente? Porque eu estava sendo só o autor deste livro, eu não estava sendo o escritor deste livro. Eu sou o autor, o escritor é a inteligência artificial. É o meu ghostwriter. Aí ela disse assim pra mim, Ednei, porque ela me chama pelo meu nome. Você não gostaria, inclusive dá pra você programar pra ela te chamar pelo apelido, se você quiser, tá? Apelido carinhoso, ela pode te chamar de Dinho, Ed, o que você quiser. Ednei, você não quer que eu escreva pra você o primeiro capítulo? Isso já era 11 horas da manhã, antes do almoço. Eu falei, já estava lá mesmo? Não pedi, gente. Eu não vou fazer a IA escrever para mim, né? Seria desumano isso. Eu falei, não, você não vai escrever para mim. Eu não vou permitir isso. Não, jamais uma IA vai escrever para mim, não. Eu é que vou escrever, eu que sou o escritor. Eu só estou pedindo para você organizar aqui meu sumário. Aí eu disse assim para ela, eu quero, na verdade, que você escreva para mim o capítulo final. Final, porque eu queria dar uma olhada no que ela ia fazer no final do livro, porque eu já tinha um esqueleto do livro, e eu fiz isso inspirado numa irmã minha. Eu tenho uma irmã que às vezes ela vai na livraria e ela fica folheando o livro, ela vai lá na última página e ela lê o que acontece no final do livro. Se ela gostar, ela compra o livro, é sério. Não vou falar o nome dela, porque né, vai pra internet o vídeo aqui. Não, e é louco isso porque você não quer saber o final, né, da história, né? Ela quer. Ela quer. Então assim, se o final, e ela gosta de romances, então se o final for feliz, se o rapaz não morreu de câncer no final, ela compra o livro. E inspirado nela, eu falei, olha, escreve o final, o capítulo final. E a inteligência artificial escreveu, gente, acho que 10 páginas, talvez.
Se eu tivesse pedido para a inteligência artificial escrever o livro inteiro, ela não escreveria, porque aí tem que ter contexto, e hoje em dia a inteligência artificial, ela tem limitações que são limitações não são limitações técnicas, são limitações de processamento, ok? Da onde ela está instalada, da onde ela está hospedada, ou do plano que eu não estou pagando. Tem umas limitações ou comerciais ou limitações mesmo de hospedagem. Então, sabendo disso, eu falei, não, escreve só o capítulo final. O capítulo final ficou muito bom, exatamente o que eu estava pensando. Eu falei, não, a gente precisa um final em que a inteligência artificial ela domine a sociedade, de verdade, e o leitor que está lendo, ele precisa acreditar. Só que tem que ter uma pontinha de esperança. Para fazer uma trilogia, não sei nessa. O segundo livro. Não sei, né? Tem uma saída, né? Tem que ter um escapezinho, porque senão minha irmã não ia gostar. Minha irmã já não ia comprar o livro, porque ela gosta de final feliz. E aí ele melhorou e aí ele volta. Mas você não quer mesmo que eu escreva o primeiro capítulo? E eu disse, não, jamais você escreveu o livro para mim. Eu que tenho que escrever, eu sou escritor. Eu falei, não, mas é o seguinte, sabe o capítulo 8? O capítulo 8, ele é o ponto de virada. Como chama? Todo mundo dá lá? Ele é quando tem uma virada ali, é o capítulo 8, eu percebi isso. Eu falei, escreve o capítulo 8 para mim. Já estava lá mesmo, professor. E aí ele escreveu esse ponto de virada. E aí eu tinha o capítulo final e o ponto de virada, e eu tinha o esqueleto do livro. Almocei, voltei, sentei e falei, então, você pode escrever o primeiro capítulo para mim? Não resistiu. Né? Que ninguém saiba que foi você que escreveu. Mas eu estava inspirado em escrever, sabe? Eu queria escrever, mas eu não sei o que aconteceu. É o que eu falei para você, é crack. Toma cuidado com a IA, porque você vicia. E aí ela escreveu o primeiro capítulo, o capítulo 8, que é o ponto de virada, e o 11, que é o capítulo final. E eu fiz exatamente o que ela me sugeriu, eu só fui imputando os dados para ela. Ok? E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte então, escreve o capítulo 2. Escreve o 3, o terceiro. Quando eu estava com uns 5 capítulos, eu colei no Word, subi para ela e disse assim, eu estou escrevendo um livro. Você pode ler o meu livro? Ela, claro, Dinei, com certeza, seu livro está ficando muito bom. Eu falei, então, mas está faltando o capítulo 6, o 7, o 9 e o 10. E ela foi lá, ela escreveu. Só que ela escreveu um capítulo por vez, sabe, Carlos? Ela não escreveu tudo de uma vez. Eu fui subindo, pedindo para escrever, colocando no Word, subindo de novo, pedindo para ela escrever. Porque aí ela lê, ela reconhece o contexto da história e ela consegue escrever todos os outros capítulos, dando e não tendo problema de continuação. Bom, ela escreveu os 11 capítulos, olha que beleza. Escreveu os capítulos. Fui lá, coloquei no Word. Eu subi o livro e disse assim para ela, faça para mim, detalhe, gente, dentro do ChatGPT, isso tem no Gemini também. No Gemini se chama Gema, que é quando você pede para a IA se especializar em algo que você quer que ela faça. Porque esses grandes modelos, ChatGPT da OpenAI, o Cloud e o Gemini, eles são inteligências artificiais verticais. Então, dependendo do que você quer com ela, com um assunto específico, você precisa verticalizar o assunto. Eu não criei algo vertical. Dentro do ChatGPT existe GPTs. Você clica em GPT, cria o GPT e treina esse GPT para ele ser específico em um assunto. Os agentes, né? Isso. Eu não fiz isso. Eu peguei o mesmo chat que eu estava usando, genérico, e continuei nele, dentro do próprio chat. Eu não contratei um GPT específico para escrever livro. Isso que é o pior, isso que é o que é mais assustador. Porque eu poderia criar um GPT, eu poderia imputar dados, subir o livro do Dan Brown, Ponto de Impacto. Eu poderia subir
vários PDFs de vários livros do Isaac Asimov e de roteiros e dizer, olha, simula isso aqui para mim, ele ia fazer muito bem, obrigado. Não, eu usei o chat normal que todo mundo usa. Eu peguei o livro, subi e falei, você pode ler o meu livro para mim? E aí eu dei o primeiro tiro no meu pé, viu, professor? Lembra que eu falei que eu ganho dinheiro lendo livro? Aí eu já dei o primeiro tiro, porque ele faz de graça. Já me ferrei, Sandra. Principalmente leitura crítica, porque eu falei, atue como um leitor crítico, leia o meu livro e me diga, por favor, o que você acha do meu livro. Dei o primeiro tiro já foi o primeiro tiro no meu pé que eu dei. Tô ferrado, já não vou mais ganhar dinheiro. Ele devolveu e disse assim pra mim, nossa, sua história tá muito boa. Tem problema aqui, aqui, continuação aqui. Aí eu falei, legal, copiei, devolvi pra ele e falei, tá vendo esse relatório de erros aqui? Você pode corrigir pra mim, por favor? Aí ele foi lá e corrigiu e me entregou o livro. Próximo passo. Oi, tudo bem, Iá? Gente, bom dia, boa tarde, Iá, tudo bem com você? Como estão as crianças? Faz o carinho. Né? Faz o carinho. Aí eu falei pra ela, olha, lê o meu livro, por favor, e traga pra mim a lista de personagens deste livro. Detalhe, foi ela que deu o nome dos personagens, gente. Eu não dei uma linha de nome. Eu troquei tudo. A Sandra trocou tudo depois. Ela que deu. Aí eu falei pra ela, olha, faz o seguinte, eu quero que você faça uma lista de personagens do meu livro, separe personagens secundários, personagens principais. Nos personagens principais eu quero que você escreva pra mim, nesse relatório que você vai me devolver, o nome do personagem e a psicologia dele, a personalidade dele. Eu quero que você traga isso pra mim. E ele trouxe 5 personagens principais do livro e trouxe a personalidade. Eu li, melhorei manualmente a personalidade, subi o livro de novo, subi as personalidades de novo e disse assim, reescreve o livro para mim, mas eu quero que você coloque dê mais profundidade a esse personagem aqui, conforme o que está no meu relatório. E aí, o que ele faz? Quando um personagem entra em cena, ele vai lá e coloca profundidade no personagem. Ele coloca um pigarro, ele coloca um cacuete na fala do personagem, ele coloca alguma coisa que é intrínseco àquele personagem. E eu fui fazendo isso, personagem por personagem, capítulo por capítulo. Tomei meu café. Teve um detalhe que você pediu para colocar. Ele pediu para colocar em cada cenário. Sim, na descrição. Do cenário, texturas. Cheiro. Depois que eu terminei os personagens, eu fui por contexto, porque eu não coloquei que eu queria que fosse em Curitiba ou que fosse em São Paulo. Foi ele que colocou. Eu disse para Iá, agora me traga o contexto, os lugares, o prédio, onde está se passando a história. Ambientação, né? A ambientação. Ela me trouxe o relatório, eu melhorei, aí tem que ser orgânico mesmo, né? Porque eu sou escritor, sou eu que estou escrevendo, tem sou o autor, não escritor. E aí, ela me trouxe um relatório. Eu devolvi de novo para Iá e falei, leia o meu livro, por favor, e eu quero que você melhore a ambientação toda vez que o personagem entrar dentro do ambiente. Eu quero a rua, eu quero o bairro, eu quero o país, a cidade, eu quero o cheiro, eu quero a árvore, eu quero a iluminação. Eu quero que você dê detalhes da onde o personagem está. E ela disse, claro, Ednei, com prazer. Mas exagerou no cheiro, lembra? Isso. Tudo tinha cheiro. Tudo, aí é quando a Iá, ela alucina, né? Se fosse eu escrever, não ia ter seco, Sandra, tá boa. Não, e ela, mas como foi ela, teria. Ela deu uma alucinadinha no meio, lembra? Isso, exatamente. Exatamente, porque como eu comecei de trás para frente, a Iá alucinou. O correto era escrever, obviamente, mas eu queria escrever o último capítulo, então ela deu essa alucinada. Bom, fui dormir, não sonhei com alienígenas. No dia seguinte, 9 horas da manhã, acordei e eu finalizei a revisão do livro. Era 11 horas. Então, com a ajuda da inteligência artificial, Andy, eu escrevi um livro em um dia. Um fucking dia. Tem uma ferramenta chamada The Infinity Library. Você entra na Infinity Library, você dá o resumo ali do que você quer e ela escreve um livro que você gostaria de ler. Ela é voltada para leitor.
Isso já existe, gente. Mas, quando eu terminei o livro, era 11 horas da manhã do dia seguinte, deu 24 horas certinhas, eu fiz assim, ó, tirei o óculos e fiz assim, ó. Fudeu. Por quê? Porque eu pensei, eu olhei pro lado e pensei assim, alguém viu isso? Passou um trem em cima de você. Passou um trem, porque eu trabalho há 25 anos no mercado editorial, eu sou escritor, eu ganho grana com isso. Se uma máquina for fazer o que eu faço, lascou. Só que eu olhei pro lado e não tinha ninguém. Eu falei, será que alguém viu? Sabe quando vocês assistem uma série que ninguém tá assistindo? E aí você termina a série e você fala, com o que eu vou comentar mesmo? Sabe assim, não tem essas coisas? Se você gosta de uma música, você fala, nossa, adorei essa música, né? Pra quem que eu mando? Meio isso. Eu fiquei muito preocupado, extremamente preocupado, porque eu percebi que a inteligência artificial consegue escrever um livro em um dia. E o pior, ela escreveu um livro que eu gostaria de ler. Eu gostaria de ler esse livro. Exatamente o que eu gostaria de ler. Se o leitor começar a escrever livro que ele gostaria de ler, adeus escritores. Adeus autores. Literalmente. Enviei para a Sandra, porque a Sandra é um anjo. E ela ouve tudo que eu falo. Sandra, escrevi um livro aqui com inteligência artificial. Só que eu não falei que era um dia, porque senão ia assustar ela. Ela falou, nossa, como assim? Não sei, hein? Me manda, tô curiosa. E mandei para ela. E aí ela começou a revisar o livro e aí veio a parte humana de colocar realmente humanidade naquele texto que era um texto feito por máquina. A gente finalizou o livro, gente, em menos de um mês. E aí veio a ideia de levar essa nossa preocupação e ao mesmo tempo esse nosso vislumbre com a máquina. Porque hoje ela é capaz de escrever um livro. Ela só não é capaz de escrever um livro sozinha porque ela não tem motivação para isso. Mas se eu der motivação para ela, ela escreve o livro sozinha. O livro, ele tem 128 páginas. E aí, conversando com a Sandra, eu pensei o seguinte, professor, quem vai assinar esse livro? Não foi? Nós ficamos um dia conversando sobre isso. Demorou mais para... Demorou mais para decidir quem ia assinar o livro do que escrever o livro. Eu falei, quem vai assinar esse livro? E agora? Aí eu falei, Sandra, não sei, e se assinássemos juntos? E se eu assinasse, e se eu fosse o editor do livro e você a revisora, o que a gente faz? E aí a gente pensou, não, pera, se um ghostwriter, a inteligência artificial, ela fez o papel de um ghostwriter, ela é um escritor fantasma, foi ela quem escreveu, ou seja, eu sou o autor, eu contratei ela para escrever o livro, então ela fez o papel de um ghostwriter para mim, literalmente mesmo, né? O professor até estava me explicando que esse agente ghostwriter não existe no Brasil, na lei no Brasil, mas existe nos Estados Unidos. E aí, conversando com a Sandra, a gente pensou, vamos dizer para as pessoas a verdade. É isso que a gente vai dizer. A gente vai dizer que quem escreveu esse livro foi a máquina. Nós vamos lançar esse livro no mercado editorial, homologado, com ficha catalográfica, com ISBN, com código de barras, com tudo que manda a lei do livro, para ele ser um livro de verdade, e vamos dizer que foi escrito pela máquina. E aí, pensando em tudo isso, eu lembrei do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, ele tinha heterônimos. Então, alguns escritores têm pseudônimos, né? Pseudônimos. Você escreve um livro, assina com um pseudônimo, mas ainda assim é você. O Fernando Pessoa, que era um gênio, ele foi além. Ele criou o pseudônimo. Esse pseudônimo, que é um escritor, Ricardo Reis, ele tem uma vida própria, literalmente. Entende? E aí eu falei, já sei o que a gente vai fazer, Sandra. A gente vai criar um heterônimo. Criamos um escritor chamado Ed Flames. Ele tem vida própria. Nós não, foi a IA, porque aí quem fez a foto foi a IA. A Sandra quem escreveu a biografia. Eu estou quase apaixonada por ele. Pois é. Bom, então é isso, gente. Quando chegar em
em fevereiro ou março, com a ajuda, o apoio do Instituto, a gente vai lançar o livro no mercado editorial de forma formal mesmo, para dizer para as pessoas, ó, o livro existe, e a gente quer assustar as pessoas com o objetivo de dizer, ó, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Tá aqui a prova. E quem vai assinar o livro é o Ed Flames. Ele é quem vai assinar, porque afinal de contas quem escreveu Ed Flames. foi ele, não fui eu. Explica por que do mundo. Agora fala a história. Não, eu falei, a gente começou a discutir, a gente começou a discutir o nome do autor. E eu disse, vamos colocar Ed Chamas. Né? Ed, eu, Chamas. Aí ela falou, não, vou botar Flames, porque Flames em inglês é Chamas. Aí, Ed Chamas. Então a ideia é publicar o livro em março, com o apoio do Instituto. E dar um tiro no meu pé, né, gente? Porque eu não sei. Ou não. Não sei, porque assim, Mas é visionário no o seu objetivo segmento, né? não é. O objetivo, Apoiando a diferença. porque o objetivo é levar as pessoas a essa discussão e dizer assim, então, lembra que vocês disseram que a IA não vai dominar o mundo, que IA não pode escrever, IA não pode compor música, IA não pode isso, não pode aquilo? Então, ó, eu tô com um livro aqui que foi escrito pela IA. E agora? E agora, José? A ideia é criar polêmica mesmo e dizer, ó, foi escrito pela IA. E nós temos, se você quiser fazer pergunta, fique à vontade. E eu tenho guardado o chat usado para escrever todo... Porque se alguém disser, não, é mentira, foi você quem escreveu, eu vou falar, não, tá aqui a prova, foi a IA. Mas, Ednei, tem uma coisa interessante. Pode falar. Que... Você quer um? Deixa eu passar por aqui. Uma coisa interessante, se a gente for pensar também, é que se não fosse ele ali dando os comandos para ele escrever, isso não aconteceria. É interessante pensar isso também, porque eu tenho vivido uma experiência, já tenho no Instituto, a gente tem feito alguns testes com inteligência artificial. Eu posso garantir para vocês e mostrar aqui. Eu fiz um vídeo meu em Paris, que se você olhar sem a marca d'água, você vai falar que eu estava lá. Fazendo um vlog perto da Torre Eiffel. Com o meu rosto. E quem vai dizer o contrário, né? E quem vai provar e dizer que não estava? Então, eu acredito que, nesse caso, a ética é muito interessante. Porque quando eu ler a história, eu não vou pensar na IA, vou pensar na história. E o interessante também é que, se a história me toca, ficou para trás, porque no final das contas é a essência do que aconteceu, né? E aí eu acredito também que a IA escreveu, mas se você não tivesse dado os comandos, nada aconteceria, né? Tem ela aqui também. Não, sim. E sobre o que você falou para terminar, naquelas perguntas que o pessoal passou na inscrição, sim, alguém perguntou sobre plágio e outro perguntou sobre ética na inteligência artificial. A ética é que juridicamente. Ética é coisa do jurídico. Mas eu acredito o seguinte, a IA, ela não tem ética. A IA não é um espírito, como Kardec ensinou, ou uma alma, como Platão ensinou. Ela não tem vida. Então ela não tem ética. Quem tem ética somos nós que usamos a inteligência artificial. A ética está em nós, seres humanos, e não na inteligência artificial. Então, para quem perguntou sobre plágio, a inteligência artificial não tem motivação para plagiar. Por enquanto ela não virou o Exterminador do Futuro ainda. Talvez ela, no futuro ela tenha uma motivação, mas por enquanto ela não tem motivação. Se ela não tem motivação, ela não vai plagiar os nossos livros. Quem é que faz plágio dos livros? Nós, que plagiamos os livros. Pode perguntar. Tá bom. Eu não sei se era especificamente uma pergunta, mas eu fiquei pensando aqui. Eu sou uma pessoa que tem bastante aflição com a inteligência artificial, assim, de pensar... Tenha medo. Então, não, eu tenho Por favor. bastante medo. Eu usei a primeira vez o ChatGPT para alguma coisa esse ano, gente. Assim, eu tenho medo, e olhe lá, assim, eu não uso muito, tenho bastante medo.
E eu achei muito interessante, né, porque quando ela havia comentado, né, bem pouquinho, superficialmente, sobre que você estava escrevendo um livro com inteligência artificial, eu falei, não, palhaçada. O que é isso, gente? Não. Não. É demais, né? É demais, não, nada a ver. Aí, só que aí agora, ouvindo você falar, né, peguei um pouquinho da fala dela também, eu achei muito interessante, não lembro que palavra que você usou agora, mas ficou pra mim, a IA não tem motivação, né, pra fazer isso, né, quem dá a motivação pra IA somos nós. E eu achei isso muito interessante pensando em escrita criativa, né, em fazer algo criativamente usando inteligência artificial, porque não é a inteligência artificial sozinha que vai conseguir fazer isso, né? Ela precisa de um contorno, assim, e isso é um contorno específico. Se fosse outra pessoa revisando, se fosse outra pessoa conduzindo esse processo, definitivamente seria outro resultado, né? Eu acho isso interessante, isso me tranquiliza um pouco. Continuo tendo medo, mas me tranquilizou um pouco, assim, eu queria... Acho que é só um comentário, assim. Qual é o seu nome? Amora. Obrigado, Amora. Oi, boa noite. Um prazer estar aqui. Passei por acaso e ouvi essa palestra. Eu falei, não vou entrar porque talvez é uma coisa que seja interessante. Fiquei curiosa. Eu sou copywriter dentro de uma associação chamada Movimento Futuro, uma voluntária, tá, de educação, que eles trabalham com jovens, né? Nós trabalhamos com jovens adolescentes que estão no final do ensino fundamental, ensino médio. A grande questão é trazer a educação socioemocional, preparar essas pessoas para a vida adulta e para poder ajudar também nessa quebra de padrões, né? Quem escreve no LinkedIn, não sei se alguém escreve que eu conheço, é um grande problema. Eu chamo de LinkedIn, como muita gente chama, apelido, porque existem alguns padrões assim, de corporativos, né? O mundo corporativo é diferente do mundo literário, do mundo acadêmico, também tem formação em história, então a gente compara a escrita acadêmica, que é um pouco mais densa, às vezes as pessoas falam um pouco mais chata, a gente tem uma escrita corporativa e tem os conceitos, os preconceitos, os paradigmas, os padrões corporativos, né? E dentro dessa rede, para quem quiser pesquisar ou quem já conhece, existe a questão, né, do horror que você fala da pessoa de falar, olha, esse texto aqui é por IA. E existem os doutores da IA, que a IA está mais ou menos uns 2, 3 anos em voga, né, já tinha antes, mas assim, as pessoas falam com uma propriedade que, olha, eu sei identificar quem escreve com IA, eu sei, e não sei o quê. E me deu uma grande ideia. É claro que uma sugestão aí fica com vocês. Eu imaginei, assim, vocês levando esse livro, sem falar que foi a escrita pela IA, para críticos, para editores, Folha de São Paulo, enfim. E para ver o que eles vão dizer. Antes de lançar esse livro e fazer uma crítica. Aí eu fiquei imaginando, maravilhoso, esplêndido, nunca vi igual. Seria uma grande oportunidade. Por quê? Porque aí a gente levaria esse paradigma. Depois que eles lerem, olha, vocês acabaram de ler um livro escrito por uma IA. E tentar levar essa ideia para dizer assim, que não é um bicho de 7 cabeças e que não é esse monstro que que as pessoas acreditam. Eu escrevo. Mas eu estou dizendo assim, em que sentido? A IA, para mim, eu tenho a ideia, né, para escrever os meus textos, só que eu peço revisão, concordância, coerência, e às vezes muitas vezes eu falo, olha, compara esse texto, vê se você consegue melhorar com relação a algumas questões específicas, e ela melhora, ela estiliza. Uma coisa que eu demoraria, sei lá, 3 horas, 2 horas para fazer, ela consegue fazer em minutos. Então a ideia não é que você vai perder porque quem lê, quem escreve, não vai perder isso. Perfeito. Então essa é a minha ideia e parabéns pela palestra. Obrigado. Qual é o seu nome? Graziela. Graziela, né? Peraí. Eu tenho um livro sobre a história da minha família, que eu publiquei, enfim. Queria fazer uma segunda edição, porque ele não foi revisado. O editor, na ocasião, não revisou. E aí eu falei, Ednei, me ensina a fazer a revisão. Então tem que ir pondo por partes, e a IA vai
vai revisando, revisa direitinho e tudo mais. Como eu tenho prática, como você, de revisão, eu sou mais rápida no que eu tiro e ponho da IA. Então, para mim, não está adiantando revisar o livro com a IA. Então, só para ilustrar que cada caso é um caso, mas sempre a IA junto com a inteligência humana. Eu vou passar para o João e para o Carlos. Antes eu queria dizer uma coisa sobre... O pessoal está muito preocupado de perder o emprego. E eu quero dizer uma coisa, eu quero tranquilizar todo mundo, principalmente quem está na internet. Você vai perder seu emprego, fique tranquilo. Só que assim, o que eu senti, às vezes eu fiquei com medo, falei, ih, ferrou aqui, Sandra. A conclusão a que eu cheguei é o seguinte, eu preciso revisar livros, porque eu sou editor. Então, eventualmente, enquanto editor, eu posso deixar de lado o revisor humano e revisar com a IA, nesse caso específico. Mas o revisor em si, ele não vai perder o trabalho e o cargo dele, ele em si. Talvez cargos que tenha, por exemplo, no meu caso é muito específico, mas para exemplificar para vocês. Eu sou editor, eu sou escritor e eu sou leitor. Já que eu sou editor e eu domino, eventualmente eu posso deixar de lado o capista, mas só porque eu enquanto editor, conheço como é fazer uma capa. O capista não vai perder o emprego dele, ele por si só, ele vai continuar fazendo capa de livro usando IA. Eventualmente, eu como editor, posso economizar porque eu conheço o processo de fazer capa. Então essa coisa de perder emprego por causa de IA, ela é feita de forma ou direta, por meio de quem está acima de você no projeto. Quem está acima de você no projeto pode dispensar você, porque quem está acima, o líder do projeto, ele conhece tanto a prática do que está sendo feito, que eventualmente ele pode falar, não preciso do ilustrador, eu posso fazer aqui no Midjourney. Não preciso do capista, posso fazer aqui no Nano Banana. Não preciso do revisor, posso fazer aqui no ChatGPT. Entende? Não quer dizer que o revisor vai deixar de existir ele por si próprio, tá? Então, os empregos ou os cargos, funções, elas podem deixar de existir na medida em que quem tiver acima do cargo usar a inteligência artificial para deixar o cargo de lado, ok? Só nesse caso. João? Depois passa esse caso. Então vem aqui na frente, fica aqui, ó. Ednei, Sandra, primeiro, parabéns pela iniciativa. Aqui, ó, para filmar. Eles que são... parabéns pela iniciativa. A exemplo da nossa colega aqui, eu também sou copywriter. Eu também escrevo no LinkedIn, escrevo no Instagram, escrevo tudo que é de arte de rede, eu escrevo, tá? E outro dia alguém falou no LinkedIn, essa aqui é a IA. Eu falei, pô, já falei pra essa IA, pra ela parar de ficar se metendo na vida das pessoas, tá vendo? Ela foi parar bem onde isso não te levou até você. Poxa, já falei pra ela. Eles têm controle sobre isso. Bom, quem for aqui embaixo no setor de culinária, talvez, tomara que sim, encontre um livro chamado Os Segredos da Cachaça. Foi eu que escrevi esse livro, em 2017. Sem IA. Sem IA, infelizmente. Levei 6 meses para escrever e a cada 3 meses eu recebo incríveis R$282 pelas vendas desse livro. Não, sério mesmo. Antes disso, eu tinha escrito vários e-books e aí a editora nos convidou a escrever esse livro. Eu falei, cara, a gente estava envolvido no mercado da cachaça e tal. O que eu queria dizer é que para escrever esse livro, eu não criei absolutamente nada. Nada. Eu fui ao Google, peguei todas as informações que estavam lá e organizei em prateleiras, porque é isso que o ser humano quer. Todas as informações que estão lá no livro estão no Google, só que no livro ele está em prateleiras. Está organizado. Organizado, começo, meio e fim. Aí fiz lá a parte das 100 cachaças para você beber antes de morrer. Eu realmente provei todas elas e escrevi sobre elas. A IA não pode tomar cachaça. A IA não faria isso. Não, a IA não faria isso. Então hoje, eu levei 6 meses para fazer esse livro
Hoje eu escrevo coisas em segundos com a IA. Então, cara, é isso que o Ilen falou mesmo. Vocês vão perder emprego. Então, domine a inteligência artificial. Domine. Porque, principalmente nós, né, que já estamos ali, né, passando dos 50, né? Você não essas pessoas precisam dominar a IA, porque nós vamos deixar legados. Quando você disse que, eu falei com o jovem não queria vir, né? Queria ter contato com isso. É assim, eu tenho 2 filhas, uma de 22 e uma de 18. Elas ficam horrorizadas quando eu mostro as coisas que eu estou fazendo com a IA. Falam, como assim você faz isso? É disso que nós estamos falando. Então, parabéns mais uma vez. Eu queria passar essa experiência de escrever, e hoje eu escrevo tudo com IA e guardo os prompts. É isso. Olha, passa para trás. Acho que todo mundo já viu no início. Então, eu sou o Carlos, né, fundador. O Ednei, eu falei com ele hoje, a gente vai fazer curso do que ele falou aqui para ensinar para as pessoas. Então, seu nome é? Amora. Amora. Eu estava até na planilha, te liguei, eu estava ligando para as pessoas que estavam chegando para chegar e participar. Legal. Jovens, mulheres, idosos, o que acontece? O Instituto IA do Brasil foi uma coisa que eu pensei, como nós podemos ajudar as pessoas. Eu tenho empresas de tecnologia que são parceiras, eu estou buscando outras parcerias, que nem tem a INER, que está aí atrás, a INER, que aí ela vai ser sorteada aí no final, a gente vai sortear para vocês, mas o intuito a gente vai fazer um curso gratuito, né? Nós também temos música com IA, temos outros trabalhos, a gente vai dar suporte para as pessoas que são funcionários de empresas, ajudar também empresários a estar se desenvolvendo, médicos, eu estou fazendo parceria com médicos, para que a gente possa chegar também nessa área, na área pública também, a gente está negociando com prefeituras, com municípios no Paraná e outros, mas assim, eu gostaria que vocês, eu tenho um cartão aqui, antigo ainda, tinha um cartão e ia dar para vocês, mas tirem foto e siga nas redes sociais. Meu nome é Carlos Carneiro. Se vocês quiserem falar, eu estou interagindo com o Instagram bastante, logo vai ter no TikTok, no X também vai estar aberto, mas a gente está fazendo aos poucos. Em março a gente vai fazer 1 ano. Então, essa aqui é o primeiro início de um livro que foi contado pelo Ednei. E ele vai ensinar isso, ele está negociando, né? Fazer uma palestra, um curso gratuito, depois vai ensinar a vocês ganharem dinheiro com isso. Tá bom? Tchau. Gente, porque autor bom é autor morto. E o Ed Flames não existe, tá morto. Gente, é o seguinte, eu quero agradecer à Livraria Martins Fontes. Para você que está na internet, a Livraria Martins Fontes é a melhor livraria de São Paulo. Ponto. É a melhor de todas, tá? Quando você vier para São Paulo, por favor, venha na Avenida Paulista e venha conhecer a Livraria Martins Fontes. Quero agradecer, em nome da Sandra e meu, o Instituto, porque nós somos pessoas físicas, ela e eu, tá? E a gente precisava de um Instituto de Inteligência Artificial para dar carimbo, né, gente? Para dizer, olha, nosso trabalho, embora a gente esteja acabando com o trabalho de alguns escritores, o nosso trabalho é sério. Então, obrigado ao Instituto, obrigado vocês por terem vindo e obrigado, Sandrinha, por ser essa parceira de sempre. Faz 20 anos que a gente está trocando ideias.